Olá, estamos começando o nosso bate-papo de hoje ao vivo aqui na Rio TV Câmara sobre os cuidados com o Carnaval. Fevereiro chegou e com ele a grande expectativa de mais um Carnaval. A temporada atrai milhares de foliões de todas as idades. E é claro que o objetivo sempre é o quê? Se divertir e curtir o Carnaval da melhor forma. E por isso também é o momento de redobrar os cuidados, é isso mesmo. E para falar sobre as dicas importantes para este Carnaval, eu estou recebendo aqui a doutora Patrícia Rezende, pediatra do Pronto Baby, e a nutricionista Sara Correia, especialista em fitoterapia e professora do Centro Universitário IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina e de Reabilitação. Obrigada pela presença de vocês, muito importante esse tema hoje. E eu começo aqui com a Sara. Sara, a gente sabe que os foliões não querem perder tempo, não é mesmo? E aí vai naquela alimentação de qualquer jeito, acaba rolando biscoito, sanduíche. Quais são as dicas? O que não pode? Vamos começar com o que não pode, Sara. Boa tarde, Simone. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, é importante que as pessoas tenham em mente que alimentos com maior teor de gordura são desaconselhados nesse momento de qualquer festa, de qualquer evento. Por quê? Alimentos com maior teor de gordura, eles têm um esvaziamento gástrico mais lento. Significa que a digestão vai ficar dificultada. Então, uns sintomas que podem acontecer é a pessoa ficar mais sonolenta, ficar com aquela indisposição e aí acaba que a pessoa não curte a festa, não curte os momentos. Então, isso é importante ressaltar. Evitar fast food, frituras, já batata frita, uma série de lanches que tem uma concentração de gordura muito grande. Principalmente até a batata frita, né? Exatamente. Que às vezes a gente quer ali na pressa, uma batatinha, Exato. Já vai fazer bem e já passou a fome, não é mesmo? Isso. Doutora Patrícia, em relação às crianças, o cuidado dessa alimentação com as crianças, principalmente nesse período, um período de calor, verão, que a gente sabe, né? Então, o que aí os pequenos devem receber de atenção nessa hora também? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Sara. Então, na alimentação das crianças, é importante a gente evitar os industrializados e evitar os alimentos que possam estragar com calor. Então, por exemplo, sanduíches naturais que levem maionese, né? Que podem dar uma intoxicação alimentar e dar preferência às frutas, alimentos leves como granola, né? E sempre reforçar a hidratação das crianças. Então, frutas como melão, melancia, pera, que são ricas em água, são ótimas para esse período de calor. Inclusive, até quando os pais resolvem levar, né, esse lanche para a criança, até mesmo a mamadeira, né, doutora? Tem que ter um cuidado para manusear, para levar ela de um lado para o outro com esse calor. Qual a dica para os pais que levam também? Então, o certo da mamadeira é a gente ferver a água, aguardar o tempo, geralmente 15 minutos, para chegar na temperatura certa e aí misturar com pó. O que eu recomendo nessas situações é que o pai leve 2 mamadeiras, uma já com a quantidade de pó e a outra com a água já previamente fervida, separada, e aí na hora ele mistura o pó e a água. Para não estar transportando Exatamente. Nesse calor, né? Agora, Sara, a questão dos alimentos que podem. A gente falou lá no início que não podia. E agora o que pode? Afinal, quais são os alimentos ideais para esse período do Carnaval? Então, para esse período, eu sempre aconselho os meus pacientes a estarem ingerindo alimentos que têm uma digestão mais facilitada. Então, seriam as frutas e alimentos integrais. Então, uma barra de cereal integral, biscoito integral, torradas, oleaginosas, então castanhas, nozes, são alimentos que vão ter um teor energético adequado para a pessoa ter energia para continuar a atividade, continuar na festividade, enfim, e a digestão é mais leve. E tem uma conservação também melhor, porque se você vai ficar um período muito grande fora de casa, vou ficar a tarde toda num bloco. Tá levando a oleaginosa é algo que não vai estragar, não vai deteriorar e você vai estar consumindo um alimento seguro e com um teor energético adequado. Então, frutas são bem-vindas, né? Sucos naturais, água de coco, é o ideal. E pode falar. Só fazer uma ressalva. Não se esquecer que, no caso do pediatria, né, as oleaginosas, como amendoim, são contraindicados abaixo de 4 anos pelo risco de engasgo.
né? Então, se você for colocar algum alimento, por exemplo, a fruta, e você quer colocar alguma oleaginosa, sempre bem amassadinha, né? Triturar, e aí sim você poder usar. Porque é muito comum alimentos como amendoim, e tem outros como uva, tomate cereja e a criança engasgar. Então tem esse cuidado. Para a criança tem que ter um cuidado especial. Agora, Sara, em relação, né, à comida e à bebida, as duas coisas juntas, o que a gente pode comer antes, durante e depois junto com a bebida alcoólica, que é o que acontece? Sim. Então, em relação à bebida alcoólica, o ideal é o paciente não estar em jejum. A pessoa tem aquela mania de estar fazendo uso da bebida alcoólica, está festejando e não come. Vou fazer uso da bebida alcoólica aqui, porque até eu não quero comer muito para não engordar, então fica só no álcool. E isso é prejudicial, porque o que acontece? A absorção desse álcool vai ser muito rápida. E aí o efeito adverso dele vai aparecer mais evidente. Então, nunca em jejum. Faz o consumo de uma fruta, exatamente de uma barra de cereal, de um alimento integral, e aí você faz o consumo da bebida alcoólica. Então, isso não pode deixar de ressaltar para as pessoas que em jejum, nunca. Então, é importante até que quando estiver bebendo, come uma coisinha, alguma coisinha para não ficar com esse jejum. E aí é muito prático, essa questão da oleaginosa que a gente falou, né? O caso do adulto, fazer o consumo de barra de cereal, amendoim, castanhas, mas faz o consumo do alimento e aí faz uso da bebida alcoólica. Isso aí antes, durante e depois, não ficar sem comer, só no álcool. E ressaltar que é muito importante a ingestão de água durante esse processo. Estou fazendo uso da bebida alcoólica, mas eu vou fazer o consumo de água, ou de um suco natural, ou da água de coco. Não ficar sem o consumo da hidratação, né? Consumo do líquido. Isso. Agora, doutora Patrícia, a questão da segurança das crianças também é uma prioridade para os pais, para não perder as crianças. Qual a dica que a senhora dá até para a questão da identificação da pulseira, com o nome? Hoje a gente tem no mercado várias pulseiras, né? Tem as reutilizáveis, que são de tecido, e aí você coloca, né, no bracinho da criança, você pode colocar o nome da criança, pode colocar se ela é alérgica a alguma coisa, né? E o telefone, a identificação dos pais, para, se numa eventualidade, se a criança se perder, alguém conseguir entrar em contato com os pais. Tem outras maneiras também, tem aquelas como de evento, né, que são descartáveis. E hoje tem as mochilazinhas que as crianças podem colocar a mochila e como se fosse uma guia, né? Que o pai, e o pai e a mãe colocam tem no a pulseira, né? também. A criança vai e volta. Exatamente. A criança pode botar no pulso da criança e no pulso do pai ou da mãe, né? Que ela consegue correr, mas tem um limite, né? E em locais muito cheios, como são os blocos de carnaval, né, é uma alternativa válida. Com certeza. Agora, eu recebi também uma pergunta das redes sociais que eu vou passar aqui antes da gente ir para o próximo bloco, é a questão da pulseirinha da identificação. A criança não fica muito exposta e os pais, por causa do número de telefone, cidade grande, já fica preocupado também com a segurança de assalto, de sequestro. Como é que fica? Sim, com certeza é um risco, né? É uma vulnerabilidade. Porém, o risco, se a criança se perder, é maior. Então, a gente pesa, né, a questão do risco e benefício para ver justamente nessa hora. Então, existe esse risco de você expor seus dados, mas eu particularmente prefiro do que perder uma criança. E não encontrar. E não encontrar. Ok, nós vamos para o intervalo, mas já voltamos. Fique ligado que tem muito mais dicas aí. Até já! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso bate-papo de hoje, ao vivo, falando sobre cuidados para o carnaval. Cheio de dicas aqui com a doutora Patrícia e com a nutricionista Sara. Sara, como curar a ressaca? Olha, que missão. Olha, também recebemos Simone, essa pergunta pelas redes sociais. Muitas pessoas ficam assim, tem que ter algum alimento que eu vá comer e eu vou curar isso. Para continuar a festa. Para continuar, ninguém quer ficar, né? Mas o que acontece? O importante é ressaltar que alguns alimentos vão ajudar o processo de detoxificação que a gente chama. Por quê? O álcool é metabolizado no fígado. Todas as substâncias são metabolizadas no fígado. Então, o que acontece? Normalmente, o meu corpo ele vai metabolizar e vai fazer a excreção dessa substância. Temos várias enzimas que trabalham nesse processo. Então, alguns alimentos auxiliam a ação dessas enzimas. Então, podemos destacar
os vegetais crucíferos, que são as brássicas que a gente chama, que é couve de Bruxelas, repolho, agrião. Então, esses vegetais possuem substâncias que, ao contato com o nosso organismo, as enzimas vão ter uma ação melhor. Então, vem aí aquela ideia do suco verde, que vai ajudar a desintoxicar, tirar toda a substância, e aí você consegue ver um efeito melhor na disposição. Seria aquela questão das verduras, dos legumes escuros, né? Verde escuro, é isso? Exatamente. Faz a diferença Faz mesmo. uma diferença. Então, você fazendo na forma de suco, você está hidratando, você está dando uma concentração de carboidrato, de energia adequada. Então, colocar uma água de coco, uma fruta da sua preferência e a couve, esse tipo de crucíferos, você consegue ter uma ação efetiva das suas funções hepáticas, e aí você consegue metabolizar melhor. Para continuar a festa. Ou seja, Exato. Bebeu, passou mal, toma um suquinho desse? Auxilia. Importante não dizer que isso vai ser a cura da sua ressaca. Se você fizer os cuidados que a gente falou anteriormente, de estar consumindo água, uma fruta, um alimento durante a ingestão do álcool, você não vai entrar nesse período aí da ressaca. Porque senão o pessoal acha que pode beber, tomar o suco. Isso, vou tomar um suco verde e vou ótimo. curar. Não é assim. Então, tem muito mito em relação ao suco verde. É um alimento que vai auxiliar? Vai. E é importante ressaltar, a pessoa não faz detoxificação só se tomar o suco verde. Isso é um processo natural do organismo, nós sempre fazemos. Mas eles auxiliam as enzimas. Então, se você tem um conteúdo, uma substância, uma concentração maior no organismo, você fazendo a ingestão de alimentos que auxiliem, realmente é válido. Já ajuda. Já ajuda. Doutora, a questão da criançada e dos bebês. Protetor solar, repelente, sempre. Então, na verdade, a partir dos 6 meses, né? A criança abaixo de 6 meses não pode fazer uso nem do protetor solar, nem do repelente. O ideal é que tenha barreira física, proteção física. Então, mangas compridas, o chapéu, né? Que a gente também deveria usar. A melhor barreira é a física. A criança acima de 6 meses, a gente usa o protetor solar, de preferência com substâncias, a barreira física também é mais eficaz, e reaplicar a cada 2 horas, não adianta passar... Olha, às vezes falam em 3 horas, então olha aí, gente, 2 horas, não é 3, 2. A cada 2 horas, ou, por exemplo, se suar muito ou se mergulhar, tem que reaplicar, mesmo que não tenha dado 2 horas, entendeu? Então, mergulhei agora, né? Passei a 1 hora, mergulhei, reaplicar. É importante sempre isso. E o repelente também, tá? E o repelente também. E o repelente é depois do filtro solar, tá? Não adianta passar antes e depois o filtro solar. Então, sempre lembrar também que cada repelente, cada substância, né? Existem várias substâncias que servem como repelente, tem um tempo para você reaplicar. Então, por exemplo... Aqueles de 10 horas, que tem a substância. Que não dá 10 horas, não. Né? Não, nenhum então, deles realmente... não dá. Mas na criança a gente tem um número limite de vezes que você pode reaplicar por dia sem que seja tóxico, dependendo da substância, da concentração e da idade da criança. Isso tem atrás de cada rótulo, né? Tem então, sempre importante específica. E qual tempo que você pode reaplicar. Agora, por exemplo, as crianças, bebês, 6 meses, nem pensar. Abaixo de 6 meses, não. Abaixo de 6 meses, nem pensar. É o cuidado mesmo do pai e da mãe. Cuidado. Tá sempre atento. Exatamente. E usar, assim, calça, né? Claro, tecido leve, porque é calor. Mas usar a calça, usar a manguinha comprida para evitar... Que a gente sempre usou. Por cima do berço, né? Por cima do carrinho. É a barreira mais eficaz. Sara, e a questão da água? A gente estava falando que às vezes as pessoas acham que tem que tomar 2, 3 litros de água por dia e depende do peso da pessoa. Então, o importante é se hidratar, mas também tem uma importante o paciente entender que ele precisa ter hidratação diário, mas você às vezes pega um paciente que tem um peso mais baixo, um baixo peso, é baixinho de estatura e quer fazer a pessoa consumir 3 litros de água e aquilo é demais para o organismo dela. Então, é importante procurar um acompanhamento do nutricionista, do médico, para saber qual é a minha ingestão hídrica adequada por dia. Nós temos um cálculo que a gente faz com relação ao peso de cada paciente, de cada pessoa. Tem o peso, a gente coloca isso multiplicado pelo valor, que a gente coloca 35 ml, e a gente, quando vê, sai a quantidade de água para você ingerir no dia.
Mas quantos não tem litros problema, no dia. quanto mais água, melhor, e principalmente nessa época de carnaval. Isso, quanto maior for a ingesta, é melhor. Só que às vezes a pessoa fica frustrada. Eu não atingi os 3 litros, meu Deus, eu não estou me hidratando. Acabou para mim. Não, está dentro Então, da média e fica desesperada. Isso, quanto maior for a ingesta, melhor. Mas essa questão de 3 litros é uma regra para todos? Isso não é uma regra para todos. Entendi. Entendeu? Doutora Patrícia, segurança para as crianças, sempre importante os pais escolherem um local adequado para levar. A gente sabe que os blocos acontecem em todos os lugares e a gente fala da segurança. Chego no clube, tem uma piscina, sem proteção. Então, essa questão de piscina é um perigo, né? E não só nessa época. Claro que na época do verão a gente fica mais exposto, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados em relação às piscinas. Primeiro, verificar se o ralo da piscina é aquele né? Que já viram aqueles casos que suga o cabelo? Exatamente, se tem aquela gradezinha de proteção, né? Sempre ver se tem um guardião por perto, né? É importante que a piscina tenha barreira de acesso, né? Um portão para barrar o acesso mesmo, e que quando ela não esteja em uso, de preferência ficar coberta por lona, né? Para a criança não poder sair correndo e, né, acontecer algum acidente. Porque está no meio do carnaval, está no bloquinho ali no clube, a música alta, está brincando, não percebe. E sempre a criança tem que estar no máximo um braço de distância do adulto. As crianças correm, é muito rápido, aquele ditado, criança cega, gente. E é verdade. Então, é melhor a gente prevenir do que remediar. Em relação à questão também desse espaço das crianças, que os pais se empolgam, né? Mãe e pai, vamos levar para o bloquinho, né? Eu já fiz muito. Como escolher esse lugar ideal para que a criança também possa aproveitar sem estar sendo tão exposta? Que espaço escolher? No bloco, na rua, no sol? A gente sabe que tem os horários. A primeira coisa é verificar o local e a programação do bloco, né? Tem os blocos infantis que geralmente são em horários ou mais de manhã ou mais no final do dia, né? Para fugir do sol forte, que não seja um local muito movimentado, então que a música muitas vezes nos blocos infantis é um pouco mais baixo, né? Então tem esses cuidados para a criança ficar mais confortável. E os pais têm que adequar também as expectativas para saber que se a criança, às vezes, ela não está confortável, ou então ela fica cansada mais rápido, né? Da gente entender que está na hora dela ir embora, está na hora dela descansar. Tem que ter esse olhar, né? Está sempre observando. Bom, a gente vai para o intervalo, mas nós já voltamos com mais dicas. Fique ligado aqui com a gente. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, hoje falando sobre cuidados para o carnaval, super importante, porque o carnaval está chegando, já falta pouco, né? Sara, nós falamos da importância da água, da hidratação, mas no momento estamos com esse problema da água no Rio de Janeiro. O que fazer? E principalmente como escolher os lugares para alimentação? Então, Simone, em relação à água, a gente está passando por uma situação complexa e as pessoas elas estão reduzindo realmente a ingestão porque não tem condições de estar comprando água mineral, porque não tem acesso. Então, eu oriento assim, tentar fazer uma ingestão de alimentos ricos em água. Verduras e legumes, em geral, eles têm um teor de água maior na composição deles. Então, a gente pode falar algumas frutas, abacaxi, melancia, pera, uva, que tem um teor de água maior. Mas, no momento, a dica que a gente pode dar é que a pessoa faça realmente a ingestão da água mineral e consuma alimentos ricos em água. Não deixar de se hidratar. Sempre a hidratação. Sempre a hidratação. Patrícia, queria falar com você também, que você desse essa dica pra gente. As crianças, às vezes, são expostas a um som muito alto, seja da banda, do bloco ou no clube. E temos também o caso das pessoas com alguma deficiência, um autista, por exemplo. Dá uma dica pra gente. Então, no caso dos autistas, muitos autistas têm uma sensibilidade maior aos barulhos, né? Então, uma alternativa que a gente pode fazer é o uso de fone de ouvido, para que possa diminuir um pouco o ruído externo e ele ficar mais confortável. Falando em autistas também, muitos têm uma sobrecarga sensorial, né, nesses ambientes com muitas informações, muito estímulo, né? Então, é importante ter algum lugar que os pais possam ir com as crianças para que a criança consiga se acalmar, se reorganizar e poder voltar a aproveitar,
né? O bloco, a brincadeira, enfim. Isso, inclusive até no bloco, por exemplo, está muito perto, né, da banda, ele afasta um pouquinho, Exatamente, a criança se acalma exatamente. e volta, né? E até para os Exatamente. bebês, que também às vezes o som Incomoda, é muito né? chato, né? Incomoda em algum momento. Agora, Sara, como escolher um local para uma boa alimentação? Quiosque, praia, aquela latinha que sai do isopor cheia d'água? Aqueles petiscos são vendidos na areia, então a dica que eu dou é o paciente sempre olhar o local que ele vai consumir o alimento. Então, vai num quiosque, dá uma observada, vê se a pessoa que está manipulando o alimento não é a mesma que está recebendo o dinheiro, que está ali no caixa, que às vezes eles misturam. Se estiver acontecendo isso, me aconselho a não consumir naquele local. E na areia da praia, nenhum alimento que está sendo armazenado em caixa de isopor, com gelo, enfim. O alimento ideal é ser preparado e consumido. Você fez o preparo, consumiu imediatamente. E esse tipo de vendedores ambulantes, eles não têm o controle higiênico-sanitário daquilo que eles estão vendendo. E aí você vai lá, o risco de você ter uma contaminação, uma gastroenterite, até hepatite de desenvolver por estar consumindo um alimento contaminado, especialmente frutos do mar. Então, a minha dica é consumir em locais que você vai estar olhando o preparo e vai estar sendo preparado para o consumo imediatamente. Por exemplo, eu acho que a gente tem dois exemplos importantíssimos, que é o camarão na praia, que o pessoal vem, olha, o pessoal vem com aquela vontade daquele camarão e come. Aquela fome. O camarão e a latinha da cerveja no isopor. Qual a dica? Higienizar como? Porque às vezes as pessoas já beberam um pouquinho mais. Mas qual a dica? A dica realmente é você tentar, ao fazer a higienização, passar para um copo, porque aquela parte de cima, ela já teve contato ali com bactérias, enfim, né? Você vai abrir e botar a boca naquela latinha para tomar o líquido, realmente vai estar indo as bactérias juntos. Então, o ideal é fazer uma higienização, passar por um copo, porque o consumo imediato daquela latinha que ficou ali horas é um risco realmente de uma contaminação. E eu faço uma observação aqui também, não sei se vocês concordam comigo, a gente tem visto em vários carnavais que o pessoal já está levando um copo com cordão no pescoço, isso é uma dica, né? Ou o canudo. Tem levado, eu sei que é difícil, porque às vezes no meio do bloco você não quer nem saber, né, do copo, vai do jeito, mas é uma dica, né? É uma ótima dica, levar o seu canudo, levar o copinho, mas não fazer o consumo assim, realmente a gente tem que orientar a não fazer. Cuidado. Sim. Né? Patrícia, a questão dos sprays, aquelas espumas, confetes, que podem até cortar as crianças e o adulto também, né? Então, o confete, uma coisa que as crianças vão adorar participar é você pegar folhas secas e pegar um furador e fazer o seu próprio confete, né, com as folhas secas. E aí não vai ter tanto risco para as crianças e as crianças adoram participar desse processo, né? Da confecção, do confete. Né? Ainda mais com as folhas. Exatamente. E também a gente lembrar que esse confete vai ficar no chão, vai ter que ser varrido, é poluição, né? E no caso das folhas secas, né, não vai ter tanto problema. Isso é uma ótima dica, porque tem aquele confete, um metalizado, né, que corta, não é mesmo? Corta, pode cortar sim a criança. E machuca mesmo. Eu já vi criança que, né, teve um machucado no rosto por causa desse tipo de confete. E o spray, aquela espuma? A espuma, não é que a gente, não é proibido, né? Mas nunca na direção da pessoa, né? E sempre evitar com crianças muito pequenas, mas assim, sempre que estiver jogando, evitar jogar para o alto que vai cair e evitar jogar na direção da outra pessoa. Ter esse cuidado. Agora, Sara, a questão da caipirinha. Está se usando muito agora a caipirinha na praia, no bloco de carnaval, que a gente vê as pessoas preparando esse cuidado com o limão, caipirinha no sol. Sim, mesma questão que a gente tinha falado, cuidado com a conservação e no preparo, na manipulação. Eu já vi paciente que está fazendo preparo e derramou o próprio suco de limão na pele e aí sol exposto ali direto,
faz queimadura, realmente. Então, já vi queimaduras Graves, graves por isso, né? Isso é uma fitofotodermatose e já vi queimadura de 2º grau, bolha, né? Por causa de suco de limão. Exatamente, aí a pessoa está Não é bebendo ali. inofensivo. Não é Alguém inofensivo. esbarra, né? E acontece isso também. É fruta, qual o problema? Vou ficar aqui no sol e... Não, tem que ter esse Esquece cuidado. mesmo, Sim, né? sim. Exato. Agora a gente fala muito do sol, por causa do Rio de Janeiro, sol e com a chuva. Se vem chuva, o que que acontece? Qual o cuidado assim básico? Bem, primeira coisa da chuva é a gente estar num lugar seguro, né? Quando a gente fala em chuva, infelizmente no Rio de Janeiro, a gente pensa em enchente. Então, se proteger das enchentes, por quê? Qual o risco das enchentes? A gente tem que pensar em hepatite A, tem que pensar em toxoplasmose, a gente tem que pensar, enfim, doenças, né, que a gente acaba pegando. E Que muitas vezes o folião até tá ali empolgado, mas bebeu e fica ali naquela água jogada até exatamente, ali, né? exatamente. Então, evitar. Começou a chover, você está vendo que está dando enchente, né? Evitar o contato com essa água contaminada. Ok, então agora, mais alguma dica? Então, e também a leptospirose, né, que é muito comum quando tem enchente. Uma dica que eu queria dar, final, para os pais e principalmente para as mães, cuidado com as maquiagens para as crianças. Exatamente, o glitter. Não só o purpurina, glitter. tudo, né? A maquiagem como um todo. Qual é a dica? Primeiro, olhar a data de validade da maquiagem. Isso é uma coisa que a gente até esquece de fazer para a gente, né? Exatamente. E as crianças, existem maquiagens próprias para as crianças. Elas são mais hipoalergênicas. O que é isso? Diminui a chance da criança fazer alguma reação alérgica a ela, né? Então, dá preferência a essas marcas. E também, quando você coloca, às vezes, pedras no rosto, evitar exposição ao sol. Por quê? Depois que tirar aquela pedra, vai ficar marcado o rosto, né? Fica com aquela sensação de continua com a pedra no rosto. Exatamente. Né? E as roupas? Leves, adultos sempre e crianças. leves, roupas leves, Fantasias. sempre levar cuidado com as fantasias que podem ser muito quentes, né? Então você pode até botar aquela fantasia linda que você olhou que seu filho vai ficar lindo, mas leva uma mudinha de roupa mais leve, né, para a criança logo poder trocar e o mínimo de roupa. Então criança botar uma fralda, deixar de fraldinha, né? O mínimo de roupa possível. Pelo menos, né? Então, olha só, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria as considerações finais de vocês. Sara, por favor, dica final aí. Então, eu queria agradecer primeiro, né, a participação aqui, o convite. E a minha dica é realmente pedir às pessoas que se conscientizem de olhar o local onde vocês estão consumindo os alimentos, não deixar de se hidratar nessa época do ano. Com relação ao Rio de Janeiro, essa questão da água, fazer realmente o consumo da água mineral no local onde você confie, que você vai estar comprando, também tem isso, né? Comprar em qualquer local a água e fazer alimentação leve e regrada nos horários corretos, não ficar sem comer também. Ok, obrigada. Doutora Patrícia. E para as crianças, o importante é lembrar que a prevenção é sempre o melhor remédio. Né? E sempre caprichar na hidratação das crianças, caprichar também, não deixar perder as sonecas, né? Tentar manter mais ou menos os horários, a rotina da criança, para que ela não fique tão nervosa, tão estressada. E queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a vocês as duas aqui pelo nosso bate-papo. Com certeza foram dicas super válidas e tá aí. Agora o pessoal aproveita com cuidado e segurança. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Outros terão. E obrigada pela sua atenção. Aproveite o carnaval com cuidado e segurança. Tchau. Até o próximo encontro.